do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 36. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje é retas paralelas e retas concorrentes. O objetivo da nossa aula de hoje é entender o que são retas paralelas e concorrentes e identificar e classificar as retas. Na última aula, nós já falamos sobre retas. Lembra que a professora falou sobre a importância de fazer esse desenho desses registros serem feitos com o uso de uma régua? Então, nós não podemos e não conseguimos fazer à mão livre uma reta linear, é mais difícil. Então, vamos usar o recurso da régua para nos auxiliar. Nós falamos também sobre reta, o que é, semi-reta e segmento de reta, tá? Nessa aula, nós vamos falar só sobre retas. Então, para lembrar vocês, a reta é aquela que tem as extremidades, tem uma setinha dizendo que ela tem continuidade, tá? Nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com essas nesta aula, ok? Casos específicos que nós vamos trabalhar nessa aula. Então, essas retas que nós falamos, elas podem estar na horizontal, na vertical ou inclinada. Beleza, quando elas estão sozinhas. Mas quando elas aparecem com outras retas, nós classificamos essas duas retas como paralelas ou concorrentes, tá? E para isso, precisa observar alguns detalhes. Por exemplo, as retas paralelas, elas não se cruzam e elas também podem aparecer na horizontal, na vertical ou inclinado. Trouxe aqui 3 exemplos para vocês. Então, precisa ter pelo menos 2 retas, né? Para que você possa fazer essa comparação, tá? Elas vão ter o mesmo sentido, tá? Então aqui, ó, as duas aparecem inclinadas, ok? Mas essas duas nós classificamos como retas paralelas. Elas estão paralelamente uma à outra, ok? Elas podem aparecer na horizontal, ok? Mas essas duas nós vamos classificar como paralelas, porque elas não se cruzam. Tanto que vocês podem observar, se elas dessem continuidade para suas extremidades, mesmo assim elas não se encontrariam, tá? Elas podem seguir infinitamente, mas elas não se encontram, ok? Ou elas podem aparecer na vertical, também, uma do ladinho da outra, não necessariamente próximos, tá? Vocês vão ver daqui mais para frente ali que elas podem estar um pouquinho mais longe e assim mesmo elas serão paralelas, porque é o sentido que elas estão, tá? Então, inclinada, horizontal e vertical, uma do ladinho da outra, elas não se cruzam, são consideradas retas paralelas, ok? Vamos observar aqui as avenidas Aristeu, Hermes e Dionísio, tá? E elas são exemplos de retas paralelas. Então, eu trouxe aqui um desenho, né, imitando um bairro, né, uma cidade, e nós vamos observar. A avenida Aristeu tá aqui, a Hermes é essa aqui e a Dionísio é essa aqui, tá? Essa e essa. Elas são exemplos de retas paralelas porque elas têm continuidade, ok? E elas estão como se estivessem lado a lado, no mesmo sentido. Observem que eu falei para vocês, não necessariamente próximas, bem pertinho. Elas podem estar mais distantes e assim mesmo serem consideradas paralelas, ok? Então, essa e essa. Já essas outras não podemos classificar da mesma forma. E as concorrentes? Essas sim se cruzam em algum ponto. Ou ele já aparece no desenho
a gente está analisando, né, na imagem, ou pela posição da reta, a gente sabe que em algum ponto haverá um encontro delas. Então, essas são concorrentes. Observem aqui, nós temos aqui, ó, uma reta na horizontal e uma está inclinada. Aqui já temos o ponto de encontro. Aqui, essas duas, nós classificamos como concorrentes. Essa aqui, ela tem as duas retas inclinadas, uma para um lado e outra para o outro, tudo bem. Mas aqui a gente vê um ponto de encontro lá na pontinha de uma delas. Essa reta poderia ser mais curta, mas a direção que a flechinha indica já nos dá a ideia de que haverá um encontro entre elas. Então, essas duas também retas concorrentes, porque elas têm um ponto de encontro, onde as duas se cruzam, tá bom? Vamos ver aqui então, nessa outra imagem que a professora trouxe para vocês. A Rua Samambaia, tá aqui. A Rua 8, tá aqui. E a Rua 9, aqui. Elas são exemplos de retas concorrentes. Por quê? Porque olha só, a Samambaia chega a um ponto que cruza pela Rua 8. E essa aqui está na horizontal, essa aqui inclinada. Então, aqui nós temos duas retas concorrentes. Da mesma forma, ela continua e lá em cima ela cruza pela Rua 9. Então, mais uma reta concorrente, tá? Quando ela vai ter, nós precisamos analisar duas para poder classificar entre paralela e concorrente, tá? Se ela estiver sozinha, nós vamos ter vamos indicar a posição vertical, horizontal ou inclinada, tá bom? Então, lembrando disso. Só para ilustrar, se fôssemos analisar então, a Rua 8 e a Rua 9 seriam exemplos de ruas paralelas. E aqui a Samambaia e elas duas, a Rua 8 e a Rua 9, são exemplos de retas concorrentes. Então vamos lá, treinar um pouquinho. Observe essas imagens e indique as retas apresentadas. Então, eu quero que vocês olhem para elas e me digam quem é paralela e quem é concorrente. Você consegue já fazer isso? Acho que sim. É bem tranquilo, é muito fácil. Uma delas, elas não se encontram. Qual delas? E a outra tem o encontro das duas retas. Como é que a gente chama essas? Então, vamos lá. Quando tem o encontro, né, das duas retas, independente da posição delas, nós chamamos de retas concorrentes. Quando elas não se cruzam, nem têm a intenção, elas estão no mesmo sentido e nem adiante elas teriam a possibilidade de se encontrar, nós chamamos de retas paralelas. Elas podem ser mais próximas ou mais distantes e também podem ser paralelas, ok? Olhem lá outra imagem que a professora trouxe para vocês. E identifiquem uma reta paralela e uma concorrente. Então, vamos ver lá. Eu trouxe para vocês, de novo, uma situação hipotética de uma quadra, né, de um bairro. E aqui nós temos a Rua T, a Rua S, a Rua Q, a Rua R, a Rua P. E aí você começa a observar. A professora falou que as retas paralelas, elas têm o mesmo sentido. As concorrentes têm o encontro entre as retas. Então, vamos lá. Quais opções nós temos aqui como exemplo? Como paralelas, elas têm o mesmo sentido e não se cruzam. Nós temos a Rua T e a Rua S, ó, Rua T e a Rua S, ok? Nós temos a Rua R e a Rua P. Aqui a Rua R e a Rua P, paralelas, elas não se encontram, ok? E concorrentes, nós temos a Rua R e a Rua Q. Olha só, essa aqui na diagonal, ela encosta na Rua R.
e também a rua P com a rua R, com a rua Q. Elas também se encontram aqui embaixo. Conseguiram entender? Fácil, bem fácil. Precisa prestar atenção nessa observação, tá? Mas é bem tranquilo para vocês, ok? Um desafio agora. Prestem atenção. Eu quero que vocês identifiquem os tipos de retas encontradas nessa imagem aí. Vamos ver. O que nós temos aí? Será que nós temos retas paralelas? Será que nós temos retas concorrentes? Quais delas são paralelas e quais são concorrentes? Você consegue identificar? Então, treina aí. Olhem lá. Então, retas paralelas, quem são? Lembram que as retas nós usamos letras minúsculas para indicar, ok? A reta R e a reta S são retas paralelas. Elas têm o mesmo sentido e mesmo dando continuidade, elas não se encontram, legal? E como concorrente, nós temos a reta T com a reta R, com a reta S e com a reta X. Agora, uma pergunta. Observando a inclinação da reta X, vocês acham que se ela desse continuidade, em algum ponto ela seria concorrente com a reta S? Observe. Sim ou não? Sim. Se ela desse continuidade, muito provavelmente aqui, num ponto mais acima, ela teria o encontro com a reta S, tá? Não é o nosso caso, porque aqui nós trabalhamos com os encontros aparentes, aqueles que nos aparecem ali, que estão colocados ali para nós, ok? Mas só para vocês observarem. Por que a gente não pode considerar a reta X paralela com a reta R e S? Por causa dessa inclinação aqui, ó. Ela não está paralela a essas duas. Ela tem uma inclinação, em algum ponto ela continua. Muito provável encontraria a reta S e mais para frente encontraria a reta R, tá? Pessoal, a prof sempre pede o nosso registro no caderno, tá? Então, bem importante que vocês façam o registro, construam os desenhos, e isso vocês conseguem fazer com o auxílio da régua. Façam os exemplos de retas paralelas e retas concorrentes. Por quê? Quando nós só olhamos para o material, é um pouquinho mais difícil essa assimilação. Quando nós produzimos o nosso próprio material e registramos de próprio punho, nós temos um entendimento e um registro desse conteúdo que a gente trabalhou. Então, lá no material de vocês conseguem, nos primeiros slides, nós temos os exemplos de retas paralelas e retas concorrentes. Vou pedir para que vocês coloquem a data de hoje no caderno, o tema da nossa aula e aqueles exemplos para vocês terem como se orientar para as atividades propostas, ok? Eu fico por aqui, desejo a vocês bons estudos e até a próxima!